Pode ir. Boa noite, falar. Queria primeiro que você fizesse uma análise do jogo. Como é que você viu essa partida? As oportunidades que os dois clubes tiveram no primeiro tempo, no segundo. E aí, o segundo sai um gol. Até no primeiro momento parece um pouco confuso como é que acontece, mas sou Bernardo, fico com vocês. Acho que a gente fez um jogo muito maduro, é muito difícil jogar aqui. A equipe do Atlético Goianiense é uma equipe muito física. Eduardo teve aqui, se não me engano, acho que foram mais de 5, 6 temporadas como auxiliar, né? Então é um cara que conhece o tipo de jogo que o Atlético gosta de fazer, e tradicionalmente sempre foi assim, atletas muito fortes, muito físicos, de muita intensidade. A gente sabia que ia ser um jogo de muito duelo. Acho que no primeiro tempo a gente começa bem, a gente faz 15 minutos controlando, conseguindo fazer a bola de um lado ao outro. E aí, sei lá, dos 15 até os 35 mais ou menos, acho que a gente se perdeu um pouco e entrou muito no jogo do Atlético de trocação, e aí a gente começou a ter um pouquinho de dificuldade. Acho que no final do primeiro tempo a gente já conseguiu de novo controlar um pouco mais. E aí acho que no segundo tempo os movimentos que a gente ajustou para fazer do ponto de vista de atacar alguns espaços e depois as trocas foram fundamentais para que a gente pudesse vencer. É normal que num jogo desse nível as duas equipes tenham oportunidades, acho que a gente foi competente na que teve. Teve algumas, mas pelo menos mais umas duas boas eles também tiveram. Acho que é o típico jogo decidido no detalhe. A consistência defensiva mais uma vez fez a diferença. E acho que a gente conseguir aqui num campo como esse, conseguir finalizar mais do que o adversário, inclusive, mostra que a gente é uma equipe madura e capaz de se adaptar àquilo que os jogos têm pedido. A gente, antes do jogo, até te perguntei sobre a campanha, o momento que o São Bernardo vem tendo. Você falou, nosso primeiro objetivo é fazer 45 pontos. Mas quando você olha em 10 rodadas, tem 20 pontos, ou seja, praticamente metade desse objetivo já foi concluído. Não te traz uma esperança a mais, não te traz uma, não no sentido depreciativo da palavra, mas não traz uma empolgação pelo que a gente vem apresentando? Não, porque, primeiro, eu conheço bem essa competição. Pontuar no segundo turno é muito mais difícil. Vocês gostam de número, levantem os números, as equipes pontuam muito menos no segundo semestre. Primeiro porque já não tem mais ninguém nas Copas, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sudeste, Copa Centro-Oeste, essas Copas acabam e as equipes, principalmente nesse ano, que a Série B não vai paralisar para a Copa, de agora até o final do ano, é praticamente um jogo por semana. E sendo um jogo por semana, todo mundo tem condição de recuperar jogador de uma partida para outra e treinar. Inclusive aquelas equipes que têm uma logística um pouco mais comprometida, conseguem se ajustar melhor. Então a tendência é que seja mais difícil pontuar. Também existe um ponto que é, à medida em que a competição avança, todo mundo vai se conhecendo mais. E por último, na hora que o mercado abrir em julho, a gente tem acompanhado as entrevistas de todos os nossos colegas, dos diretores, e todas as equipes que estão ali na parte de cima da tabela, eu escuto dizer que vão fazer 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Então acho que em julho muita gente vai se reforçar também e obviamente o nível da competição vai aumentar. Então a gente quer continuar fazendo como a gente está fazendo até agora, a gente pensa só na próxima partida, aquilo que a gente pode fazer para entregar a nossa melhor versão partida por partida. O objetivo maior nesse momento é fazer 45 pontos o quanto antes, porque o quanto antes a gente fizer significará que nós estamos fazendo as coisas bem feitas e somando mais vezes de 3 em 3, e aí automaticamente nos dará a condição de, ali na 30ª rodada, você está na condição que nós estamos hoje, aí você vai olhar e vai falar, eu sou um postulante ao acesso e vou brigar por isso. Mas acho que nesse momento, com 25% da competição jogada, ficar olhando para isso está tão distante, que aí você acaba começando a olhar para o que está distante e esquece de cuidar daquilo que está logo ali. Daqui a uma semana nós temos um jogo duríssimo contra o Novo Horizontino em casa, e a nossa sequência é duríssima. Nós vamos pegar muitas equipes tradicionais ou equipes que estão em nível alto nos últimos anos nessa divisão, em campos difíceis. Então acho que a gente precisa continuar tendo humildade, disciplina, fazer as coisas como a gente vem fazendo, pé no chão, que eu tenho certeza que dessa forma a gente vai estar mais próximo de vencer partidas. Eu queria te perguntar sobre dois jogadores que são bem opostos pelo momento que vivem na carreira. O Jefferson
pela partida que ele fez. Eu quero te perguntar sobre como tem sido no dia a dia para poder colocar esse atleta à disposição para ter uma sequência de jogos. E o Daniel Davi foi muito importante na última rodada contra o América, entrou muito bem hoje, praticamente no primeiro bloco, ele quase já marca logo de cara, que está começando a ter oportunidades nessa Série B. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois atletas, esses opostos. O Gemerson é um jogador já que dispensa comentários, cara com uma carreira brilhante, se eu não me engano, 5 temporadas de Mônaco, um cara com experiência internacional. Eu não sei se ele chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, não sei, mas é um cara com nível para isso, jogou em grandes clubes. A gente teve um cuidado com o Gemerson, porque, se eu não me engano, a última partida que ele tinha jogado oficialmente antes de chegar no São Bernardo tinha sido em agosto do ano passado. Então era um jogador aí de praticamente 7, 8 meses sem jogar. E aí a gente teve esse cuidado, ofereceu uma pré-temporada mais longa, foi colocando ele nas partidas da Sul-Sudeste para que ele pudesse ir adquirindo esse ritmo. E agora ele vai ter essa sequência. Está aproveitando, acho que ele fez um baita jogo, comandou nossa defesa, foi um cara muito firme, muito seguro. Então acho que o Gemerson também construiu, através da disciplina diária dele, o caminho para agora ter a sequência. O Daniel Davi acho que o primeiro ponto é dar um mérito para a nossa diretoria, na figura do nosso executivo, porque foi um jogador que ele mapeou, que ele trouxe, que a gente entende que tem condição de ajudar. É um jovem que precisa ser lapidado, então, como você mencionou, na minha visão, naquela jogada ele tem muito mérito em criar a opção para chutar, porque ele passa no meio de dois de uma forma que é difícil de fazer, demonstra um talento, mas o arremate deveria ter sido melhor, porque se ele arremata melhor, ele teria feito o gol, e em 2 partidas seguidas nessa divisão fazer gol, para um beirado é muito importante. Então, vejo muito potencial nele, acho que ele tem muito a se desenvolver. Acho que se ele continuar nos escutando e continuar prestando atenção naquilo que a gente tem dito para que ele possa crescer, ele vai colher os frutos, nós também, vai ser bom para todo mundo. Para nós é muito importante, como eu te disse no início, antes do jogo, competência não tem idade. Então ele é um garoto jovem, a gente falou de um garoto jovem, falou do Gemerson, que é um experiente, e os dois foram muito competentes no jogo, não só os dois, né? Acho que também ressaltar, por exemplo, o Pablo Diego, que foi um cara que saiu do banco, um cara que conhece essa divisão, consegue fazer mais um gol, que nos ajuda. Então acho que a gente segue como equipe de trabalho, assim, uma direção muito bacana, não tem vaidade dentro do nosso vestiário, todo mundo trabalha pra caramba durante a semana. Então, assim, acho que essa é uma vitória que demonstra uma maturidade difícil de se atingir neste momento dessa competição. Espero que a gente seja capaz de continuar nessa direção. Nosso maior adversário continua sendo a nossa própria cabeça, a nossa própria mente, a nossa própria conduta, que a gente não se desvie daquilo que vem trazendo sucesso para a nossa temporada. Prospectando o jogo de domingo, o que você tem para falar para o nosso torcedor? O enfrentamento com o Novo Horizontino, que também venceu nessa rodada. Enfim, escolhe um pouco sobre isso. Um jogo difícil pra caramba em casa, contra um adversário do nosso estado, contra um adversário direto que está na parte alta da tabela. Para nós é muito importante vencer. Espero que o nosso torcedor compareça. É um jogo no domingo às 11 da manhã, aquele jogo que dá para o torcedor comparecer e depois ir almoçar com a família e aproveitar ainda o restante do domingo. Espero que a gente consiga continuar fortalecendo esse vínculo entre equipe e torcida. Acho que nos últimos jogos em casa a torcida fez a diferença no sentido da gente conseguir se impor e conquistar, no caso do jogo contra o Goiás, uma vitória no finalzinho, no caso do jogo contra o América, buscar um resultado de empate no finalzinho, que foi importante para que a gente continuasse na liderança. Então, acho que a gente é isso, convido o torcedor, espero que ele venha, espero que ele esteja feliz, orgulhoso, que ele possa sair com a nova camisa do São Bernardo na rua e ter orgulho daquilo que nós estamos construindo, porque é difícil pra caramba estar na condição em que nós estamos. Espero que a gente consiga criar uma atmosfera legal no nosso jogo em casa de domingo. Parabéns, Catalão, você e toda a equipe. Valeu!